Neste vídeo nós vamos ver orações reduzidas e orações desenvolvidas. Quando a oração é reduzida, quando a oração é desenvolvida. Facinho, facinho, facinho. Vocês vão ver, muito louco. Vocês não vão errar nada. O meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula há mais de 30 anos e neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso público. Sem mais delongas, vamos que vamos. O que você vai ver é agora, ó. Orações reduzidas e desenvolvidas. Me acompanha aqui, na manha do gato, no passo da cegonha, sem pressa, hein? Ó, lindo, hein? Tá lá, orações reduzidas. O que é oração reduzida, não, mano? São aquelas não introduzidas por conjunções, ó. Para ser reduzida, ela não tem conjunção, certo? Assim, porque ela não tem conjunção e possui verbos no infinitivo, gerúndio e particípio. Então, presta atenção na parada. Para a oração ser reduzida, o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. E não tem conjunção. Como assim, Álvaro? Você vai ver. É mais fácil que tem, cara. Álvaro, reduzida de infinitivo. O que é infinitivo? É o nome do verbo. Ó. Cantar, falar, jogar, brincar, vender, morrer, entender, ir, dormir. Nome do verbo. Ar, ir. Álvaro, o que é gerúndio? Ando, indo. Falando, jogando, brincando, estudando. Ó. Endo, indo. Ou particípio, que é o ado, cada um do seu quadrado. Falado, jogado, brincado. Vamos lá. Então, ó, presta atenção nessa parada. Essa aqui é que mais cai, ó. Oração subordinada a substantivo a subjetivo. Aí vamos, primeiro, ó. Ó que lindo, cara. Eu tenho duas orações aqui, ó. É essencial, ó, dá uma olhada. É essencial. Oração principal. É essencial. E essa segunda oração, porque tem verbo, ó, dá uma olhada. Essa é a oração reduzida, ó. Álvaro, por que são duas orações? Porque tem dois verbos. Então, oração principal é essencial. O que é essencial? Isso aqui, comparecer ao evento. Então, comparecer ao evento é uma oração reduzida. Por quê? Porque não tem conjunção e o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Então, você pode até inverter. Comparecer ao evento é essencial. Perceberam, galera? Comparecer ao evento. Então, primeira oração é essencial. Oração principal. E aqui você tem uma oração subordinada. Ó. Comparecer ao evento. Então é essencial comparecer ao evento. Aí eu pus aqui embaixo, ó. Foi essencial comparecer ao evento. Outra, ó, oração reduzida. Só que o que cai na prova para você é isso, cara. Olha que lindo, gente. Chega aí, ó. Eu tenho duas orações aqui, ó. Oração subordinada. E essas duas orações são reduzidas. Você vai prestar atenção na oração principal. Tá vendo? A primeira oração é essencial, é presente. Então, é essencial comparecer ao evento. A de baixo está no passado. Foi essencial. A reduzida é a mesma coisa, perceberam? O que eles pedem na prova? Para você transformar essa reduzida numa desenvolvida. Olha que lindo. Como é que é, Álvaro? Ó, reduzida você transforma numa desenvolvida. Então vamos pegar primeiro, ó. É essencial. É presente. É essencial comparecer ao evento. Você vai transformar essa reduzida numa desenvolvida. Então, ó, é essencial que... Olha a conjunção aqui, gente. É essencial que você compareça. É essencial que você compareça. Então, ó que lindo, gente. Então, é essencial comparecer ao evento? Reduzida. Você vai transformar numa desenvolvida. É essencial que você compareça ao evento. É isso que cai para você. E a de baixo, Álvaro? Foi essencial, não é passado? Ó, foi essencial comparecer ao evento. Foi essencial que você comparecesse. E é isso que cai. Álvaro, eu não entendi. Vamos de novo. Presta atenção, gente. Ó, a oração reduzida é a mesma coisa, ó. É essencial comparecer ao evento. Foi essencial comparecer ao evento. Quando você transforma numa desenvolvida, você vai meter uma conjunção, porque você está desenvolvendo.
você põe uma conjunção e aí tem o tempo do verbo. Como é essencial presente, então é essencial que você compareça, presente do subjuntivo. Então, é essencial que você faça. É essencial que você morra. É essencial que você estude. Agora, passado, foi essencial que você comparecesse. Foi essencial que você fizesse. Foi essencial que você estudasse. Olha que baba. Eu não entendi, Álvaro. Vamos de novo. Não tenho pressa. E não é para você ter pressa também. Então, ó, vou fazer o seguinte. Nem começamos nada ainda. Tá? E eu não quero enrolar vocês também. Presta atenção aqui, ó. Vamos lá, vou apagar. O que você tá vendo aqui, ó? Você tá vendo aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. O que eu tenho aqui, Álvaro? 2 orações reduzidas. Sacaram, né? Comparecer ao evento não mudou nada. Tá vendo, ó? O que você vai pegar aqui, ó, é se é essencial ou foi essencial. A oração principal. Então, ó, a oração principal no presente é essencial comparecer ao evento. Tá vendo? Essa oração reduzida não mudou nada. Tá vendo? E aqui, ó, foi essencial no passado, ó. Foi essencial comparecer ao evento. Você percebeu? A oração reduzida não muda. O verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. A oração reduzida não tem a conjunção. Então você vai transformar a oração reduzida numa desenvolvida. Certo? Como assim, Álvaro? Então, é essencial comparecer ao evento? É essencial que você compareça. É essencial que você compareça. É importante que você faça. É primordial que nós façamos, presente do subjuntivo. Então você tem presente com presente. Presente do indicativo com presente subjuntivo. No passado, foi essencial. Foi essencial que você comparecesse. É isso, galera. Foi essencial que você fizesse. Foi essencial que você entendesse. Eu não entendi, Álvaro. Então vamos mais um pouquinho, tá? Então, ó, a reduzida não tem conjunção e o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Vamos fazer mais uma, vem cá, ó. Vamos lá. Oração subordinada ao substantivo objetivo direto. Não importa, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Oração principal. Na política, a gente não consegue... Presente, ó, tá vendo? Na política, a gente não conseguiu. Tá vendo? A oração principal, ó, você vai ver se a oração principal está no presente ou se ela está no passado. Então, na política, a gente não consegue eleger os melhores, tá vendo? Eleger os melhores é uma oração reduzida. Tá vendo? A gente não consegue isso, eleger os melhores. Na política, a gente não conseguiu eleger os melhores. Não mudou nada. Vocês perceberam, né, galera? Mudou nada. Porque a oração reduzida não tem conjunção e o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Por isso que ela é reduzida. Vamos transformar a oração reduzida numa desenvolvida? Vamos lá? Desenvolvida? Então, ó, a primeira. Na política, a gente não consegue. Não está no presente? Não está no presente? Então, não consegue que se elejam os melhores. Que os melhores se elejam. Presente com presente. Presente com presente. Na política, a gente não consegue eleger. Na política, a gente não consegue que se elejam os melhores. Tá, e no passado? Na política, a gente não conseguiu. Então, na política, a gente não conseguiu que se elegessem. Ó, não conseguiu que se elegessem os melhores. Ah, peraí, Álvaro, então isso aqui está no passado. Se o verbo está no passado, a oração desenvolvida tem que estar no pretérito. Vai vendo, pessoal. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Qual que é o pretérito perfeito subjuntivo, Álvaro? Falasse, jogasse, brincasse, estudasse, morasse. É a mesma palhaçada, certo, galera? A reduzida não tem conjunção
E o verbo está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. A desenvolvida, por que desenvolver? Porque você põe a conjunção e o verbo vai estar ou no presente do subjuntivo, ou no pretérito imperfeito do subjuntivo também. Outra, vem cá. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Tá, vamos lá. Eu tenho esperança. Dá uma olhada, pessoal. Oração principal. Eu tenho esperança, eu tenho esperança, eu tenho esperança, certo? Quem tem esperança de algo. Esperança de alguma coisa. Eu tenho esperança de conseguir. Conseguir, tá vendo? Ó, reduzida. Reduzida. Não tem conjunção e o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. E não tem conjunção. Reduzida. Tá vendo? De conseguir um emprego é a mesma coisa. Então, eu tenho esperança no presente. Aí aqui, ó, eu tinha esperança no passado. Fazer a mesma coisa. Vem cá, pessoal. Eu tenho esperança de conseguir um emprego. Eu vou transformar a oração reduzida numa desenvolvida. Como é que é desenvolvida mesmo? Põe a conjunção e o verbo vai estar ou no presente ou no passado. Então, eu tenho esperança de conseguir um emprego. De conseguir um emprego é uma reduzida. Eu tenho esperança de que consiga. Porque, ó, tenho esperança de que consiga o emprego. Presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Que eu consiga, que tu consigas, que ele consiga, que nós consigamos do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Agora, eu tinha esperança de conseguir um emprego. De conseguir um emprego não muda nada. A reduzida não muda. Agora aqui, ó, eu tinha esperança de que conseguisse. Não, passado com passado. Que passado é esse, Álvaro? Pretérito. Mas que pretérito é esse? É um pretérito imperfeito. Mas imperfeito do que, Álvaro? Do subjuntivo. Falasse, jogasse, brincasse, escutasse, morasse, dormisse. Subjuntivo. Faz de conta que eu escrevi subjuntivo aqui, galera. Você transforma uma reduzida numa desenvolvida. E vice-versa, né, galera? Vice-versa. Mais uma. Vamos fazer questão. Vem cá. Como é que cai pra mim, Álvaro? Olha como é que cai pra você. Vem cá. Para o vídeo. Faz aí. Veja aí. Para o vídeo. Tenta fazer. Vai pro pau. Ó, que lindo. Ó. Questão da Consuplan. Ó. Considere a oração subordinada. Não precisa saber, gente. Ó. Subordinada reduzida. De infinitivo. Nome do verbo. Essa aqui, ó. Está difícil flanar nas ruas hoje. Oração principal. Está difícil. Já está no presente, perceberam, né? Então, está difícil. E aqui, ó. Flanar nas ruas de hoje. Quer dizer, flanar nas ruas de hoje está difícil. Então, ó, flanar nas ruas de hoje, ó, é o sujeito, galera. Tá? Se liga. É o sujeito. Porque isso está, ó, verbo, e o difícil aqui, ó, é o predicativo do sujeito. Quer dizer, isso está difícil. O que está difícil? Flanar nas ruas de hoje. É uma oração reduzida, que é o sujeito da outra oração. Então, essa é uma oração o que, Álvaro? Isso é uma oração subjetiva. Por que subjetiva? Faz papel de sujeito. Ah, e é reduzida, Álvaro? É reduzida. Ó, tá vendo? Flanar nas ruas. Aí vem cá, nada a ver com a questão, mas já tendo. Transforma flanar nas ruas de hoje, que é reduzida, numa desenvolvida. Vamos ver? Ó, vou pôr aqui, ó. Está difícil. Está difícil. Vai vendo. Está difícil, certo? Não é flanar nas ruas de hoje? Está difícil que... Ó. Flanar, cara. Que pi é esse? O que é flanar, mano? Ah, eu flano, tu flanas, ele flana, nós flanamos. Eu não tenho a mínima ideia do que é flanar, certo? Mas flanar termina em ar. Então é que eu flane,
que tu flanes, que ele flane, que nós flanemos, que vós flaneis, que eles flanem. Tenho a mínima ideia do que é flanar, mas como é terminado em ar, então, está difícil que se flane. Ó, que porcaria, cara, nas ruas. Está difícil que se flane. Ó que lindo. Por quê? Porque aqui está no presente. Agora, se eu colocar estava ou esteve no passado, estava difícil. Então, estava difícil que... Agora você já está ligado. Estava na presente. Então, estava difícil que se flanasse. Eu não tenho a mínima ideia do que é flanar, mano. Nas ruas. Ó. Eu não tenho a mínima ideia do que é flanar, cara. Percebeu? Aqui, ó. Então, o que eu fiz? Aqui é oração desenvolvida. Agora, flanar nas ruas é a mesma coisa, tá vendo? Está difícil flanar nas ruas de hoje. Estava difícil flanar nas ruas de hoje. Estaria difícil, não importa. Flanar nas ruas de hoje não muda nada, porque é reduzido. Então, aqui, ó. Está difícil que se flane, porque é presente com presente. Estava passado com passado, tá vendo? Se flanasse. Ah, mas essa oração é o que, Álvaro? Porque é subjetiva, porque é o sujeito. Certo, gente? É o sujeito. E depois nós vamos voltar aqui, tá? Eu quero até que você coloque aí. Álvaro, dá um... Se você quiser, tá? Se você quiser, eu faço um vídeo para vocês falando sobre oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Oração subordinada, substantiva, que inclusive eu tenho, tá, pessoal? Eu tenho aqui no meu canal, hein? Oração subordinada, substantiva, eu tenho no meu canal, hein? Tá? Agora a gente tá focando o quê? Na reduzida. Falou, galera? Vamos pro abraço? Tenta aí, faz aí. Questão número 2, FGV. É muito fácil esquecer o corpo. Já pega aqui, gente, ó. Separa pra mim, ó. Eu tenho aqui, ó. Ó, 2 verbos, 2 orações, certo? Esquecer o corpo. Você já se ligou. É uma oração reduzida. Por que, Álvaro? Não tem conjunção e o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Nesse segmento, a oração reduzida está sublinhada. Eu sublinhei agora, né? Nesse segmento, a oração reduzida está sublinhada. Se trocássemos essa oração reduzida, vamos para o abraço, por uma desenvolvida, vamos para o abraço, a forma adequada seria, gente, é muito fácil. É presente. Não é foi, né? Vamos para o abraço. Então, se é muito fácil esquecer, é muito fácil que... Certo, pessoal? É muito fácil que... Primeiro tem que pôr o quê? Porque tá pedindo oração desenvolvida, gente. Certo? Então, desenvolvida. Desenvolvida você põe a conjunção. Agora, por que não é a letra B? Ah, mas é muito fácil o esquecimento do corpo. Isso, a B não é oração, gente, ó. Isso aqui não é oração, galera. Ó. Agora aqui, Álvaro, por que não pode ser a D? Esquecermos também não faz sentido, mas cadê o quê? Então não é desenvolvida. Para ser desenvolvida tem que ter conjunção. Então, ó, é muito fácil que se esqueça. É muito fácil que se esqueça. Porque é. Álvaro, por que não pode ser a C? A C seria C se fosse foi muito fácil. Foi muito fácil. Então, ó, para ser a letra C, teria que ser o quê? Foi muito fácil. E para ser a letra E, que esquecêssemos o corpo, também, ó. Perceberam, galera? Então, a alternativa correta, letra... Então, é muito fácil esquecer, é muito fácil que se esqueça. Presente com presente. Sacou? Faz a 3 aí. Faz a 3, gente. Dá uma olhada. Mas já conhecem a brutal realidade dos desaventurados cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver. Vamos lá. Para o vídeo faz. Se no mesmo segmento substituíssemos a oração cruzar, porque qualquer verbo é oração, viu, galera? Tá vendo? Ó, a sina é cruzar fronteiras, certo? Cruzar fronteiras. Porque, ó, para sobreviver também é outra oração reduzida, hein?
Sacou? Ó, sobreviver outro verbo, né? Então, você vê, ó. A sina é cruzar fronteiras. É presente. Então tá falando o quê? Mas já conhece a brutal realidade dos aventurados cuja sina é cruzar. A sina é cruzar. Então, ó, cruzar fronteiras. Por uma forma de oração desenvolvida. Vamos pro abraço, gente. Vamos pro abraço. Peraí. Então, peraí. Se eu ponho é, certo? Ó, é. Então, eu vou por aqui, ó. A sina é cruzar, certo? Vamos desenvolver? Como é que se desenvolve? Põe um quezão, certo, gente? Põe um quezão, ó. Álvaro, não pode ser a letra A, cuja sina é o cruzamento. O cruzamento não é oração, galera. Tá vendo? Cruzar, cuidado. O cruzarem-se. Cadê a conjunção, gente? Porque para ser desenvolvida tem que ter conjunção. A cruzada das fronteiras. Isso não é oração, galera. Então você tá aqui, ó. Então, ó, cuja sina é que cruzassem ou que cruzem. A sina é. Então, se ela é presente, é que cruzem. Álvaro, por que não pode ser a D? Porque a D teria que ser a sina foi. Então, tá vendo? Passado. Então, foi que cruzasse. Não, aqui é que cruzem. Presente com presente. Eu não entendi. Então, vamos fazer mais uma, vai. Faz mais uma aí, ó. Porque é assim que cai pra você, ó. Vamos lá. Questãozinha de número 4. Para o vídeo, tenta fazer. Vamos lá? Ó. Um erro de cálculo pode explicar. Pode explicar. Presente, ó. Pode explicar. Tá vendo? Pode explicar. O desabamento. Quem explica, explica alguma coisa, né? Então o verbo explicar é um verbo transitivo direto. Certo? E o desabamento aqui é objeto direto. Tá vendo? Quem explica, explica alguma coisa. Então, é um erro de cálculo poder explicar isso, né? É um erro de cálculo poder explicar o desabamento de um edifício. Mas por que não pensar também na rebelião? Tá, ó, se substituíssemos o termo sublinhado, desabamento de um edifício, por uma oração desenvolvida. Álvaro, o que é oração desenvolvida, não é mesmo? Tem conjunção e o verbo tem que estar ou no presente ou no passado, certo? Então tá pedindo oração desenvolvida. O que eu tenho que ver primeiro? Tem que ter conjunção. Tem que ter conjunção, tem que ter conjunção. Vai vendo, galera. É isso. Um erro de cálculo pode explicar o desabamento? Um erro de cálculo pode explicar o desabar de um edifício? Não é desenvolvida, gente. Faz sentido, mas essa não é... Para ser desenvolvida tem que ter o quê? Conjunção. E o verbo tem que estar no presente, no passado e no futuro. Quando você pega aqui o desabar de um edifício, isso não é errado, mas isso não é oração desenvolvida. Álvaro, peraí. Explicar um edifício desabar. Faz sentido também. Tá? Também faz sentido, gente. Só que isso não é oração reduzida ou desenvolvida. Não é oração desenvolvida. É reduzida. Né? O verbo está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Então, gente, se pode explicar que um edifício desabe presente, que eu desabe, que tu desabes, que ele desabe, que nós desabemos, que vós desabei, ou seja, presente do subjuntivo. Por que presente do subjuntivo, Álvaro? Porque o verbo aqui da oração principal também está no presente. É presente com presente. Olha que lindo. Álvaro, por que não pode ser a letra C? Pode explicar que desabou. Um erro de cálculo pode explicar que desabou um edifício. Pode explicar que desabou? Não, gente. Pode explicar que desabou? Não, ele pôde explicar. Passado com passado. Falou, galera? Ó. Que um edifício desabasse. Então, para ser o desabasse tinha que ser o quê, gente? Não é pode. Tinha que ser o quê? Podia. Não. Então, um cálculo podia explicar que um edifício desabasse. Passado com passado.
Pois é, galera, você viu, né? Nós temos 4 questões aí, não são fáceis, certo, gente? Vocês perceberam? Ah, parece ser fácil você explicando, Álvaro, mas é importante você ter um aprofundamento. É importante isso daí. Porque para saber reduzida, primeiro tem que saber o que é substantiva, né? Oração substantiva, tem que saber que a oração é subordinada, tá coordenada, para depois saber ser reduzida, perceberam? Bom, seguinte, já vou fazer o meu jabá aqui. Eu tenho a Academia de Português, que é um curso completo, galera, completaço, para quem quiser ficar faixa preta. Tem teoria e tem muitas questões. Todas elas são comentadas em vídeo. E o pessoal pergunta, né? Ah, mano, eu tenho medo de comprar teu curso, mano, e teu curso ser mais sério do que o. É a mesma coisa, gente. Tá? Do jeito que eu explico aqui pra vocês, é a mesma coisa no curso. Só que no curso tem mais coisas, né? E no curso tem mais teoria, né? Certo? Então, assim, ó, você que tá com medo de comprar o curso, não, eu assisto a aula do Álvaro no YouTube, eu acho que o curso vai ser. Não, gente, o curso tem mais coisas. A aula que eu dou é a mesma coisa, eu falo igual, falo besteira do mesmo jeito. Então, ó, teoria, certo? Com teoria e muitas questões. Todas elas são comentadas em vídeo. O link tá na descrição do vídeo, dá uma olhada, gente. Ó, vitalício, hein? Beleza? Dá uma olhadinha, entra aí. Não paga nada pra entrar. Para de ser orelha seca. Para de ser orelha seca, seu orelhudo. Não é não? Não é não, amo. Pô, eu tenho medo de comprar um curso. Ah, para, meu. O curso é vitalício. Você vai pagar uma vez só e vai cair pra sempre, pô. E eu vou renovando, tá? Não fica com essa, será que eu compro? Será que eu não compro? Vai logo, dá uma olhada lá, pô. Baratinho. Bom, vamos voltar? Bom, galera, é o seguinte, vamos falar de mais reduzidas, tá? Então, assim, ó, eu tenho as orações subordinadas adverbiais reduzidas. Nossa, tem que saber isso. Tem, mas primeiro vamos lá, já vamos pegar a reduzida aqui, ó. Dá uma olhada na reduzida, ó. O que é reduzida mesmo? Não tem conjunção, e o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro, hein? Dá uma olhada aqui, ó. Por ser, tá vendo? Por ser uma pessoa misteriosa, vírgula, não acredito no João. Tá vendo? 2 orações, tá vendo? Não acredito no João por ser uma pessoa misteriosa. Percebeu? Por ser uma pessoa misteriosa. O por ser uma pessoa misteriosa é uma oração causal. 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 Quer ver? Vamos desenvolver? Tá? Ah, Álvaro, como é que eu desenvolvo aí? Tá vendo? Por ser uma pessoa. Não acredito no João porque ele é uma pessoa. Ó, porque ele é. Sacou? Eu vou colocar a conjunção e o verbo no presente, ó. Ó, não acredito no João. Ó o que eu vou pôr aqui, ó. Porque é uma conjunção, tá vendo? Ó? Porque ele é uma pessoa, ó. Porque ele é uma pessoa misteriosa. Ó, misteriosa. O que eu fiz aqui, gente? Eu transformei uma reduzida numa desenvolvida. Não acredito no João porque ele é uma pessoa misteriosa. Por ser uma pessoa misteriosa, não acredito no João. Porque ele é uma pessoa misteriosa, não acredito no João. Então, não, ó, eu coloquei a conjunção, certo? Causal. Ó, já que ele é uma pessoa misteriosa, já que, visto que, uma vez que. E eu peço para você assistir a minha aula sobre conjunções, hein? Tá? Porque eu sei que é uma oração reduzida aí, porque não tem conjunção. Percebeu? Então, ó. Essa aqui, ó. Querendo alguém para conversar, conte comigo. Essa aqui é condicional. Por quê? Ó, condicional. Porque quando eu falo querendo alguém para conversar, a mesma coisa que eu falo assim, ó. Se você. Tá vendo? Se você quiser. Tá vendo? Ó. Se você quiser alguém para conversar, tá vendo? Querendo alguém para conversar é reduzida. Reduzida de gerúndio agora, tá vendo? Reduzida de gerúndio. Então, se você quiser alguém para conversar, conte comigo. Tá vendo? Eu coloquei uma conjunção, tá vendo? E o verbo eu coloquei no futuro agora. Essa aqui, ó. Chegando a Porto Alegre, reduzida. Não é nada. Ele começou a sentir frio. É uma coisa falar. Ele começou a sentir frio quando. Tá vendo? Ó. Quando chegou. Ó. Quando chegou a Porto Alegre. Tá vendo?
quando chegou a Porto Alegre. Vocês viram, gente? Ó, quando chegou a Porto Alegre, ela é desenvolvida. A oração, subordinado, adverbial temporal. O quando, ó, tá vendo? Agora, chegando a Porto Alegre, vírgula, é reduzida. Você vê que é a mesma ideia. Perceberam, galera? E, de novo, a reduzida não tem conjunção, hein? E o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. E essa aqui, ó. Desvendando este mistério, o problema será resolvido, ó. É uma coisa lá. O problema será resolvido se o caso, tá vendo? Condicional, né, ó. O problema será resolvido se o mistério for desvendado. Tá vendo? Tá vendo? Se o mistério for desvendado, o problema será resolvido. Eu meti um C, tá vendo? Tá vendo? Desvendado. Esse aqui já não tá. Já tá no particípio. Perceberam? Então o que eu tenho aqui, ó? De novo, oração reduzida, não tem conjunção. E o verbo está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Ser é o nome do verbo, infinitivo. Querendo, gerúndio. Então, ou é de infinitivo, ou é de gerúndio, ou é de particípio. E aqui, terminada a palestra, tá vendo? Ó, vírgula, isso aqui é uma oração reduzida. Os alunos e os professores aplaudiram. Terminada a palestra, tá vendo? Você põe o quê? Quando a palestra terminou. Tá vendo? Terminada a palestra, reduzida. Então, quando a palestra terminou, tá vendo? Pus um quando, tá vendo? Pus uma conjunção e o verbo pus no passado. Quando a palestra terminou, os alunos e os professores aplaudiram. Reduzida, desenvolvida. Ó essa aqui. Vem cá, gente. Chega aí, ó. Oração subordinada adverbial causal. Não sendo, ó, tá vendo? Não sendo honesta. Essa aqui é de gerúndio, ó. Só arrumou confusão. Tá vendo? Como é que eu faço, Álvaro? Não sendo honesta. Ela é reduzida. Não tem condição. E é causal por quê, ó? Só arrumou confusão porque não foi honesta. Tá vendo? Ó, você troca esse não sendo honesta por porque não foi honesta. Já que não foi honesta, só arrumou confusão. É o que aconteceu aqui, ó. Ó o que eu tô fazendo, gente, ó que lindo agora. Você tem uma reduzida e agora você tem uma desenvolvida. Como não foi honesta, já que não foi honesta, ó. Já que não foi honesta. Por que não foi honesta? Ó. Por que não foi honesta? Então, agora você tá vendo, reduzida, desenvolvida. Ó, reduzida, desenvolvida, hein, galera? Oração subordinada adverbial condicional. Sem se esforçar, tá vendo? O verbo tá nem no presente, nem no passado. Reduzida. Não chegará a lado nenhum. Ó, caso não se esforce, se não se esforçar, desenvolvida. Tá? Ó, precisando de ajuda, reduzida. Fale comigo. Caso precise de ajuda, se precisares de ajuda. Sacou? Então, ó, peraí, Álvaro. Então quer dizer que a reduzida não tem conjunção e o verbo está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. A desenvolvida tem conjunção e o verbo tem que estar no presente, no passado, no futuro. Já, vamos lá, pau no gato, gente. Ó. Mesmo já sabendo a resposta, concessiva, olha, ele perguntaria novamente. Mesmo que já soubesse a resposta, ele perguntaria novamente. Reduzida, desenvolvida. Essa aqui, ó. Ao abrir os presentes, é uma oração reduzida. Não tem conjunção. Ao abrir os presentes, o garoto ficou muito contente. Vamos desenvolver? Quando abriu os presentes, o garoto ficou muito contente. Ó, desenvolvida, pus conjunção, verbo no passado. O garoto ficou muito contente quando abriu os presentes. O garoto ficou muito contente ao abrir os presentes. Ao abrir os presentes é temporal. É temporal? É temporal. Reduzida. Essa é a mais baba que tem a final, gente. A de finalidade, ó. O professor usou o microfone para todos poderem ouvi-lo.
É reduzida, Álvaro? É reduzida, não tem conjunção. Agora, o professor usou microfones para que todos pudessem, ó, passado aqui, gente. O professor usou o microfone para que todos pudessem ouvi-lo. Ó, coloquei conjunção e o verbo está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. O que eu estou fazendo aqui? Reduzida, desenvolvida, reduzida, desenvolvida. Vamos fazer a questão de número 5 agora. Dá uma olhada. A alternativa em que ocorre uma oração subordinada reduzida de gerúndio, ando, indo, falando, jogando, brincando, estudando, de sentido condicional. Tá vendo? Então eu vou mais além agora. Além de ser reduzida, ela tem que ter sentido condicional. Eu tenho que saber quais são as condicionais mesmo, Álvaro? Se você soubesse, caso você queira saber, então eu tenho que sentir condicional. Vem aqui, essa aqui, ó. Mesmo se apressando, essa aqui é de sentido concessivo. Ó, não conseguiu fugir da chuva, ó. Mesmo que se apressasse. Tá vendo? Mesmo que se apressasse. Embora se apressasse, essa aqui é com concessão. Ó, letra B. Estudando todos os dias. Opa, vem cá. Terá notas mais altas na escola. Ou seja, terá notas mais altas na escola se estudar todos os dias. Se você estudar todos os dias, terá nota, tá vendo? É o se. Caso você estude todos os dias, terá notas mais altas na escola. Então, isso aqui é uma oração reduzida e dá ideia de condição. Tá vendo? Ah, Varão, por que não é a C? Terminado o expediente, fui para casa. Fui para casa quando? Tá vendo? Ó, quando terminou o expediente. Isso aqui é quando terminou o expediente. Temporal. Fugiu do manicômio sem ser visto. Fugiu do manicômio sem que o vissem. Tá vendo, galera? Não vale a pena gastar. Não vale a pena que se gaste tanta energia. Ah, ó, não vale a pena gastar. Não vale a pena, ó. Não vale a pena que se gaste. Não vale a pena que se gaste tanta energia. Tá? E aqui, ó. Fugiu do manicômio sem serviço. Sem. Eu vou porque sem que o vissem. Ó, que lindo, galera. Mas o que eles pediram aí? Gerúndio, certo? Gerúndio. Então, ó, terminado aqui, ó, é particípio. Tá vendo? Aqui, ó. Serviço. Não tem gerúndio aqui, gente. Ó, gastar. Não tem gerúndio. Eles querem o quê? Gerúndio. Então, o que eu tenho de gerúndio aqui, ó? O ando, indo, ó. Estudando, se você estudar todos os dias, terá notas mais altas na escola. Sacou a ideia? É, gente. Então faz as 6 aí. Faz as 6 aí. Para o vídeo, a FGV é da hora. Essas questões da FGV são mais legais. Você já sabe que vai cair. Antes de casar, eu tinha 3 teorias sobre educar crianças. Agora eu tenho 3 crianças e nenhuma teoria. Vamos lá. A oração reduzida antes de casar. Já tá falando, ó. Porque antes de casar, Álvaro, pode ser adequadamente substituída pela seguinte oração desenvolvida. Álvaro, peraí. Antes de casar é antes do meu casamento, né? Gente, faz sentido, mas não é oração desenvolvida, gente. O que para ser oração desenvolvida tem que ter mesmo? Tem que ter a conjunção, certo? A conjunção e o verbo tem que estar no presente, no passado, no futuro. Antes de que eu me case, tudo bem, tem um antes de que, tá vendo? Antes de que eu me case, eu tinha, tá vendo? Cuidado, hein? Né? Eu tinha no passado, eu tinha 3 teorias, tá vendo? Antes de que eu me casasse, opa, antes de que eu me casasse, eu tinha, faz sentido. Antes de que eu me casei, mano, faz sentido, cara, antes de que eu me casei, eu tinha, antes de que eu me casei. Não, gente, ó, passando, com esse passado aí, hein? Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Antes de eu ser casado, tá vendo? Antes de eu ser casado, não é desenvolvido, hein, galera?
Então, as desenvolvidas que eu tenho aqui, ó, que, essas são desenvolvidas, tá vendo? Aí agora eu tenho que ver qual pega no tempo verbal. Então, antes de que eu me casasse, eu tinha. Né? Antes de que eu me casei, mano, nem dá certo isso aí. Antes de que eu me casei, eu tinha. Antes de que eu me casasse, né? Eu tinha 3 teorias antes de que eu me casasse. Que é aquele passado com passado, mas qual passado? Pretérito imperfeito do modo subjuntivo, hein, galera? E essa 7 aqui? Vem, a 7, ó. Assinale a frase sublinhada a seguir que mostra uma concessão, concessiva. Vamos para o abraço. Tá vendo? A concessiva aqui, ó. Por que concessiva? Vem cá. Iremos ao passeio mesmo que chova. Tá vendo? Ó. Iremos ao passeio mesmo que chova. Ó. Mesmo que chova, quer dizer, mesmo chovendo. Tá vendo? É reduzido porque não tem condição, tá vendo? Agora, iremos ao passeio mesmo que chova. Então, assim, assinar a frase e sublinhar que mostra uma concessão. Ela é reduzida. Tá? Porque aqui, ó, ficamos preocupados, mas, porém, contudo, entretanto, nem tanto. Isso aqui é coordenada, hein? Ficaremos sem dinheiro. Caso é o quê? Condição, condicional. Caso não haja trabalho. O filme estava bom e... Olha o e. Todos chegaram na hora, exceto o novo... Isso aqui nem oração é. Dá uma olhada. Percebeu? Nem oração é. Então, o que eles fizeram? Uma frase sublinhada a seguir que mostra uma concessão. Quais são as concessões? Ó, embora, mesmo que, ainda que, apesar de que. Eu quero que você assista a minha aula sobre conjunções, galera. Tá? Porque você tem que saber conjunção para depois saber se a oração é desenvolvida, reduzida e os cambal. Questãozinha de número 8, ó. Dá uma olhada. Assinale a opção em que a oração sublinhada, aí você fala, meu Deus, foi substituída por uma oração desenvolvida, oração desenvolvida correspondente, de forma adequada. Olha essa que linda, vem cá. Não incorremos em cabonitismo ou fanismo ao afirmar, ao fazer, é reduzida, né? Então, esse afirmar, será que eu posso trocar esse afirmar por quando afirmamos? Vamos lá. Não incorremos em cabutinismo ou fanismo quando afirmamos. Opa, faz sentido, cara. Deixa aí. E essa aqui, ó. O quando é uma conjunção e o verbo está no presente. Sacou, né? Sacou, né, galera? Então, ó, eu vou colocar aqui. Então, essa aqui, ó, reduzida virou uma desenvolvida. Letra B. Se o preço para banir, tá reduzida porque não tem condição. Aí você troca para banir a criminalidade por o preço para o banimento. Não está errado, gente, só que isso aqui não é oração desenvolvida. Ó, para o banimento não é oração desenvolvida, tem que prestar atenção nisso. E essa aqui, ó, para resolver os problemas, reduzida. Para resolver os problemas, eu conversaria até com o demônio. Para que se resolvesse problemas, cuidado. Ah, Álvaro, por que não é essa? Para que se resolvessem problemas. Plural, ó. Quase essa daí, hein? O certo é para que se resolvessem problemas do país. Para resolver problemas não é plural? Para que se resolvessem problemas. Dá para ficar na dúvida, né? Então, ó, faltou o plural, hein? Letra D. Se um homem mata um guarda, é mais importante sabermos. É mais importante que se saiba. É mais importante que se saiba. Não é que se soubesse. Presente com presente. Letra E. As pessoas deveriam ler melhor Buarque de Holanda e menos os brasilianistas para entender. Reduzida.
Para entender? Para melhor entendimento. Isso aqui não é oração, gente. Tá nada. Para entender melhor o Brasil é para que se entenda melhor o Brasil. Reduzida, desenvolvida. Certo? Questãozinha de número 9, vem cá agora. Ó. A seguir, a destacada uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo, cuja transformação para a sua forma desenvolvida, mantendo-se o sentido original do trecho. Para o vídeo, faz aí, galera. Ó, trata-se de um projeto piloto para avaliar. É reduzida, Álvaro? É reduzida, ó. Não tem a conjunção. Conjunção é o quê, né? Então, eu vou meter um que aí, né? Então, para que, para que, para que. Trata-se de um projeto piloto para que fosse avaliado. Presente, gente. Não é nada. E o presente tem que estar no presente subjuntivo. Trata-se de um projeto piloto para que fosse avaliado. Teria que ser tratava-se. Teria que ser tratava-se de um projeto piloto. Por passado. Para que se avalie, né? Por que não é para que sejam avaliados, Omar? Porque um projeto piloto, para que se avalie, para que seja avaliado, um projeto piloto. Então, trata-se de um projeto para avaliar, para que se avalie presente com presente. Questãozinha número 10. Tá vendo? Banca Selecom. Ó, ele levou 2 anos e 2 dias para completar. Para completar o feito. Oração reduzida. Né? Para completar o feito. É uma coisa falar que ele levou 2 anos e 4 dias para que o feito fosse completado. Para que se completasse. Porque assim, ó, ele levou, certo? Então, ó, teria que ser para... Se fosse desenvolvida, né? Para que... Tá vendo? Ó, para que completasse. Tá vendo? Podia ser para que completasse o feito. Tá vendo? Para que completasse o feito. Ele levou tantos anos lá para que completasse. Ou para que o feito fosse completado. Mas não é isso que pediu. Essa oração em destaque pode ser classificada como subordinada adverbial o quê? Se é o para, é final. Certo, gente? Então, ó, final de finalidade. Tá vendo? Não é causal coisa nenhuma. Então, ela é reduzida do que, Álvaro? Ela é reduzida do quê? De infinitivo. O que é infinitivo mesmo, Álvaro? É o nome do verbo. Falar, fazer, brincar, estudar. E os cambal. Galera, é o seguinte. Eu tenho uma aula para você. Como virar faixa preta em português para concurso. Isso aqui é na faixa, tá? Você que chegou até agora aí, ó. Essa é na faixa. O link tá na inscrição. O link de inscrição tá na descrição do vídeo aí, ó. Eu e Ramon, a gente te explica como estudar e como não estudar, viu? Tem isso também, tá? Porque assim, não é pegar os... Ah, vou pegar os vídeos do Álvaro aí, vou ficar estudando. É legal, você tem um... Mas eu vou dar um passo a passo para você. Tá? Não é ficar estudando ao léu aí, não. Tem um processo. Falou, galera? Eu tenho um processo diferente aí. Como você quer estudar ou como você não se estuda. Porque assim, ó, você vai se identificar. Fala, puta. Eu falo assim, galera, ó, como não estuda. Aí a pessoa fala, putz, é isso aí. Cuidado, não adianta. O negócio não é você ficar estudando pra caralho, é estudar certo. Certo? É estudar certo. Então dá uma olhadinha aí, ó, como virar faixa preta. Essa é na faixa. E toda terça-feira, às 15 horas, horário de Brasília, ao vivaço, você tem o nosso simulado de português. Agora eu não posso assistir ao vivo, fica gravado até domingo, certo? Mas para você receber o PDF, você tem que se inscrever aqui também, é na faixa. Mas porque você recebe o PDF na segunda, para fazer a prova e depois na terça. Né? E o Academia de Português, esse é o meu curso. É um curso completo de português para concurso, com teoria
e muitas questões. Todas elas são comentadas em vídeo. O link também está na descrição. É isso, galera. É o seguinte, agora eu queria que você me escrevesse. Você vai ser sincero agora, hein? Eu só vou saber que você foi sincero. Eu não quero que puxe o saco. Fala assim, Álvaro, eu não entendi nada. Álvaro, faz um vídeo de outra coisa. Álvaro, explique isso melhor. Tudo brincando, você pode, se você gostou, você pode escrever sim. Valeu, galera. Então, ó, até semana que vem. Beijo do bonitão. Oração reduzida e desenvolvida. Abraço. Fui.